Vamos lá agora. Boa noite a todos, a todas, são todas garotas. Hoje a gente tem o objetivo aqui de falar sobre esse papel, né, desejado por tantos, assim, como enfermeiros auditores, né? Todas as pessoas que me procuram muito, né? Inclusive, até quando eu faço conteúdo, né? É a pergunta que as pessoas mais me perguntam, né? É o que faz o enfermeiro auditor interno? Então, diante de tantas dessas perguntas, eu resolvi trazer aqui exatamente, né, essa resposta para a galera, porque se é uma dúvida grande, né, significa dizer que em algum momento aí as pessoas têm interesse pela área. Então, eu trouxe hoje aí para a gente falar, e vamos falar bastante. Eu me programei para falar aí uns 40 minutos, tá? E espero que eu consiga isso bem, com bastante entendimento assim de vocês, porque para a gente aproveitar bastante. É uma oportunidade também de vocês conhecerem, né? Como é meu método de ensino. Abrir a câmera certa aqui. E como é meu método de ensino, né? Eu tenho alguns cursos na área de auditoria, tenho alguns materiais, tenho um produto pago, tenho um produto gratuito, tá? Lá nas redes sociais, né? Tanto no Instagram quanto no Telegram. Eu coloco bastante conteúdo aí gratuito, exatamente para ajudar aí essa galera que quer conhecer um pouco da auditoria, né? Saber o que é que a gente trata lá dentro da auditoria, o que é que a gente faz, né, no setor. Eu acho bem interessante isso, inclusive é uma das coisas que eu oriento para as pessoas que chegam me perguntando sobre pós-graduação, né? E aí eu digo para eles que a gente inicialmente precisa conhecer a área, ver se a área realmente é aquilo que a gente espera, né? E a pós-graduação não é o mais indicado inicialmente. O mais indicado inicialmente é você conhecer ou através, né, de um produto gratuito, se você, né, me segue ou consegue conversar aí comigo, tirar suas dúvidas comigo aí na rede social. Eu respondo lá todo mundo, tá, gente? Eu não deixo sem resposta, a menos que seja alguma falha humana, mas de forma bem geral eu respondo a todo mundo. E, inclusive, também faço contato, né, através do WhatsApp também, mas respondo lá no Instagram também. Às vezes eu demoro um dia para responder, mas eu respondo todos, tá? É um objetivo meu isso, né? Tirar essas dúvidas. As pessoas me perguntam muito dessa coisa da pós-graduação. Eu, Sheila, não indico começar pela pós-graduação. Eu indico você começar exatamente assim como eu estava falando, ou com produto gratuito, né? Seguindo alguém, pesquisando, ou você começar com algum curso, fazer algum curso com alguém que você confie, que tenha um projeto que você acredite que possa te ajudar, tá? Desses produtos que eu tenho um curso que é menor, inclusive vou até fazer um acesso melhor aí a ele. E tem um produto que tem 4 horas de curso de auditoria e tem um curso maior, né? Que é um curso que tem, vou dizer 12 horas, mas ele vai crescendo, porque eu vou atualizando ele sempre. Hoje aqui a gente vai falar sobre essa área tão importante, né? Eu acredito muito, assim, Deixa eu fechar aqui que eu estava fazendo uma revisãozinha, né? Eu acredito muito, assim, nessa área nossa da auditoria, porque ela traz muitas, né? Muitas oportunidades. E a gente tem na auditoria não só essa oportunidade de trabalhar na auditoria de contas, que a gente vai focar aqui talvez até um pouco mais, né? A gente tem uma oportunidade de trabalhar em várias áreas, né? E então eu vou trazer hoje esse principal papel do auditor, né, do enfermeiro auditor. Vou tentar falar aqui o máximo que eu conseguir da auditoria para que vocês tenham uma noção grande. E
Peço a vocês também, né, que sempre que tiverem com esses links aí, compartilhem com os colegas que têm interesse de conhecer, aproveitem essa oportunidade, né? Quero parabenizar a quem está aqui comigo, deixa eu até ver. Eu gosto muito de ver vocês, mas fechei aqui as... Pronto, consegui. Eu gosto muito de parabenizar, né, a quem teve a oportunidade de estar aqui. Eu acho que é bem importante isso, porque a gente tem muitos afazeres, né, hoje. O nosso tempo é tem sido tão corrido, e vocês que têm esse interesse, né, nesse aprendizado maior, quero parabenizá-las. Mas vamos agora para a parte prática. Eu gosto das coisas diretas e práticas. Para eu falar do papel do auditor, eu preciso falar da auditoria, né? Iniciar com a auditoria. Então, eu trouxe aqui como um temazinho falando da auditoria e dos tipos, para que a gente consiga perceber em que local esse auditor pode estar, né? Esse auditor interno. A gente tem vários tipos, né, de locais onde a gente pode estar, mas hoje a gente vai se focar no auditor interno. Então, para eu falar sobre isso, eu preciso saber, vocês que estão aqui, vocês já fazem auditoria? Me conta aí no chat, escreve aí no chat se vocês já fazem auditoria. Então, eu chamo vocês para esse entendimento, né, do que é auditoria, e eu gosto de traduzir a auditoria um pouco diferente do que as pessoas traduzem, né? Eu gosto de chamar o auditor, né? Ele é esse profissional que faz a auditoria em saúde, né? O que eu estou falando aqui hoje é muito da saúde suplementar, tá? Pronto, a Lorena já faz. Quem não faz, a gente vai trazer aqui também. Eu costumo dizer que todo enfermeiro que tenha conhecimento na assistência, ele tem a capacidade de fazer auditoria e fazer muito bem, tá? Eu tenho vários alunos nesse meu curso, mentoria, nesse curso Método de Auditoria na Prática, e muitos deles só vieram com conhecimento da assistência, tá? Então, o auditor, ele é esse profissional que faz, né, auditoria em saúde suplementar, utilizando a auditoria como instrumento para acompanhar e fazer revisões frequentes, né, dessa qualidade da assistência, desses serviços de saúde que nós prestamos, né? Esse serviço de saúde pode ser no setor público ou no setor privado, que a gente chama de saúde suplementar, né? É essa saúde que complementa, né, o SUS, que, na verdade, não complementa, suplementa, porque o SUS tem, né, alguns acessos, e a auditoria, veja, a saúde suplementar vem trazer essa adequação do SUS para essa área, né, privada. E a Daniela disse aqui, iniciei na auditoria há poucos meses, sem nenhuma experiência na área, 8 anos de assistência. Exatamente, você vai ver como é muito mais fácil para quem tem a experiência na assistência e vai para a auditoria do que o inverso, tá? Então, o auditor, ele tem essa oportunidade, né, de utilizar a auditoria como instrumento para estar avaliando a qualidade da assistência que a sua equipe, por que eu chamo a sua equipe? Porque a equipe de assistência, né, faz todo mundo parte de uma única instituição, né? Eu sou auditora interna, então a Daniele, que era enfermeira de assistência, ela era a minha equipe, o médico que trabalha ali, todo mundo é uma única, todos têm o objetivo, né, de trazer a melhor qualidade de atendimento para esse paciente. E uma coisa que eu gosto de chamar a atenção é que o auditor, ele não é um salientador de falhas da assistência, tá? Eu acho que a gente tem que entrar ali como parceiros, né? O auditor, ele vai ser ali um parceiro da equipe de saúde inteira, a equipe de assistência, né? E a equipe multidisciplinar, principalmente com os nossos colegas enfermeiros, né, que são os profissionais que dão conta dessa saúde, né, de uma forma, assim, muito presente, né, a gente está ali 24 horas com esse paciente, e
Mas eu gosto de dizer que esse auditor, ele não é esse apontador de falhas da equipe de saúde. Ele acompanha através do prontuário de visita do paciente, dá conta essa qualidade de assistência, mas ele é um agente da educação ali, do treinamento dessa equipe ali, né? Então, ele, ao invés de apontar essas falhas com essa característica de, poxa, você errou nisso aqui, você não fez o registro correto. Tudo bem, aqui, ó, teve sim essa falha aqui nesse registro, mas como é que a gente pode melhorar isso? E traz sugestões e soluções, tá? Eu acho que essa é uma das partes mais importantes que eu costumo trazer sobre a auditoria, exatamente porque se a gente não traz essa equipe de saúde para junto da gente, o nosso trabalho vai por água abaixo, né? Para falar também do papel do enfermeiro auditor, eu preciso falar dos tipos de auditoria, né? E eu vou falar aqui muito rapidamente, tá? A gente não tem só essas três classificações, mas são essas três as mais importantes. A gente tem também auditoria por natureza, a gente tem auditoria por caráter, forma de intervenção, tipo, natureza, e tem um outro. São 5, mas eu excluí os outros 2, porque senão a gente ia ficar teorizando muito, né, sem a gente chegar na parte prática, que é o que eu sempre foco, né? Tanto no meu curso, quanto nas aulas todas que eu sempre faço, pode ser qualquer tipo de aula, mentoria, consultoria, aula gratuita, eu sempre foco muito na prática do que a gente vive, né? Então, aqui, o que é que eu traria aqui de importante nos tipos da auditoria, né? A auditoria, essa classificação aqui, ela está na revista, né? Depois eu posso até passar a fonte para vocês, ela está numa revista de enfermagem, inclusive. E tem um site muito bom também, que tem uns materiais bons, eu posso indicar para vocês. Chama Portal da Educação. E aí, a classificação da auditoria por tipo, ela tem duas classes, né? Ela está como a auditoria concorrente e a retrospectiva. Eu vou explicar um pouco só superficialmente isso. A concorrente é exatamente quando esse paciente ainda está internado, tá? Justamente nessa característica, né, de concorrente acontecendo nesse mesmo momento, tá? Então, ali a gente faz a auditoria nesse momento que o paciente está internado, e a retrospectiva é de acontecimentos passados, né? Então, aqui o paciente já teve alta, ou se não teve alta do hospital, teve alta administrativa, que é uma alta que a gente cria para que a gente consiga fazer períodos menores daquela internação daquele paciente, mas a gente vai entender isso um pouco depois, ok? Então, é importante saber que a gente tem a auditoria concorrente, a retrospectiva. Essa retrospectiva é a que a gente faz muito através da auditoria de contas, né? Auditoria de prontuário e auditoria de contas. Pela forma de intervenção, a gente tem a auditoria interna e externa. A interna é que a gente vai falar hoje, que é o auditor, o enfermeiro auditor que representa o hospital. Por que chama interno? Porque ele é representante internamente. E a auditoria externa, que é um representante de fora. Então, é a auditoria em que a operadora aciona um profissional de enfermagem para estar atuando, ok? E pelo caráter, essa auditoria tem algumas outras que eu vou deixar para falar um pouco depois, tá? Isso aqui é meramente didático, tá, gente? A importância que a gente vai ter é nesses tipos aqui e eu vou falar para vocês já já. Então, aqui, pelo caráter, pela definição que a gente tem dessa revista, pelo caráter, tem a auditoria preventiva, que a gente vai falar, ela acontece antes, né? E aí eu vou definir um pouco melhor isso aqui para vocês. A operacional, a analítica e a auditoria de contas, que a gente vai falar também um pouquinho, mas como eu já falo nela como retrospectiva, essa outra característica aqui, nessa outra definição, fica um pouco repetitivo. Então, aqui, como importância, a gente tem essas 5 definições como mais importantes, tá? Concorrente, retrospectiva, preventiva, e a gente vai falar delas.
Vamos aqui entender agora. Vou colocar para cá, para que a gente veja um pouco melhor. Na auditoria prospectiva, que é essa auditoria que a gente pode chamar também de preventiva, né? A gente... aonde é que esse enfermeiro auditor, né, participa disso? Existem hospitais, essa auditoria preventiva ela é exatamente antes que os procedimentos aconteçam, né? Antes deles serem realizados. Por exemplo, uma cirurgia. Aonde é que ela vai acontecer? Geralmente no setor de autorização, liberação de guia, regulação. Regulação é muito utilizado no SUS, né? No serviço público. E a gente fala na saúde suplementar como setor de autorização. Existem enfermeiros trabalhando aqui dentro do setor de autorização, tá? Assim como existe também o pessoal administrativo e também existe aqui médicos. Geralmente é composto por esses 3 profissionais. E o que esses 3 profissionais fazem, né? Eles observam dados do paciente que poderiam contribuir para essa análise antes do procedimento acontecer. Então, eu vou trazer aqui um exemplo, né? Como seria isso? Esses dados seriam de, por exemplo, uma cirurgia de apendicectomia, né? Como é que a gente conseguiria analisar um pedido de apendicectomia? Dona Maria foi lá no hospital X e ela foi atendida na emergência e o médico, ao observar alguns exames de ultrassom, exame clínico mesmo, né, do paciente, com aqueles sinais, enfim, não lembro agora o nome dos sinais da cirurgia de apendicectomia, né, de uma paciente que tem um apendicite, esqueci o nome do sinal, e ele faz esse exame clínico, ele solicita uma ultrassom, por vezes até uma tomografia, e analisa que essa paciente que chegou com dor abdominal, ela tem uma apendicite. Então, o que é que esse médico faz, né? Ele vai solicitar uma apendicectomia para essa paciente. Bem, detectei que essa paciente tem uma apendicite e eu vou solicitar uma cirurgia, vou solicitar autorização de uma cirurgia de apendicectomia para essa paciente. E aí, aí entra esse setor. Esse médico preenche esse pedido. No pedido, ele coloca um mini relatório, às vezes até um grande relatório, e ele vai enviar para o setor, e esse pedido vai ser enviado para o setor de autorização, certo? Nesse setor de autorização, né, por vezes, o pedido vai para a mão do médico, né? Chega o pedido aqui e, de forma geral, vou até começar do princípio, de forma geral, vem para o ADM. Então, vem o pedido médico, vem o exame, por exemplo, né, uma ultrassom, e vem alguns dados da paciente, né, dados administrativos, de convênio, se tem cobertura, se não tem cobertura. Então, esse ADM vai fazer essa análise aqui. Ele vai ver o pedido médico como uma cirurgia simples, teoricamente, é uma cirurgia mais corriqueira. Esse ADM vai fazer essa análise, né? E ele vai verificar, é compatível com os protocolos que nós temos aqui, né? Então, para que a empresa, né, esse hospital funcione com um setor de autorização e liberação de guias com um ADM, é necessário que, para que ele analise essas coisas aqui todas, funcione com protocolos, tá? E onde esses protocolos vão ter as definições, por exemplo, um paciente com ultrassom que tenha esse resultado pode ser autorizado a cirurgia de apendicectomia, ok? Por vezes, quem faz isso é o enfermeiro, tá? Eu tenho colegas que trabalham, inclusive, foi criado um serviço à noite para que essas pessoas façam essas análises, né? E aí um colega meu foi trabalhar à noite, eu digo, amigo, você saiu da assistência trabalhando à noite, nesse cansaço, tu foi procurar um negócio de uma vaga para trabalhar de noite na auditoria, não é possível. E ele riu, amiga, eu estava precisando
de uma grana a mais aí, e aí estou trabalhando à noite também, né? Enfim, é prioridade de cada um, né? E aí o que é que ele faz? Ele recebe estes mesmos dados que eu falei, né? Que são os pedidos, os exames e um breve relatório médico. O médico vai justificar ali, né? Paciente chegou na emergência com dor assim, sinal de. É sinal de Jordano? Acho que é sinal de Jordano. Com sinal tal positivo para apendicite, solicito apendicectomia. Mais ou menos assim, tá, gente? Não é minha área, eu estou aqui só querendo contribuir com exemplos. Então, esse enfermeiro, ele também entra trabalhando, claro que ele tem um maior conhecimento, né, da área de saúde, mas ele também tem até um determinado espaço para que ele analise isso, né? De Bloomberg, né? Muito obrigada, Daniele. Eu estava aqui tentando lembrar e não consegui, mas muito obrigada. Então, esse enfermeiro, ele também vai até um determinado espaço, tá? Então, esse enfermeiro vai analisar essas cirurgias que são mais corriqueiras, ele tem um maior acesso à informação de saúde, ele vai analisar esses processos, e geralmente, para o médico, vão aqueles processos de cirurgias maiores, né? Cirurgias cardíacas, neuro, né? Cirurgias ortopédicas, porque aí vai entrar não só o pedido de autorização, aí vão entrar os temerosos OPMS, né? Que as pessoas têm tantos temores aí com os OPMS. E aí, geralmente, vai para a mão do médico analisar isso aqui, ok? O enfermeiro também faz análises também entre cirurgias pequenas e medianas, né? E o médico vai para essas cirurgias um pouco maiores. Eu estou falando aqui de um exemplo, tá? De um desenho de um hospital. Pode acontecer diferente, pode só ter pessoal administrativo e ter um médico coordenando, pode só ter pessoal administrativo e um enfermeiro coordenando, pode só ter enfermeiros e administrativos. Então, esse enfermeiro auditor pode trabalhar aqui nesse setor fazendo isso, ok? Que é de grande conhecimento do enfermeiro, né? Porque ele vivencia essa clínica, né? O enfermeiro estuda muita clínica. Vamos lá. Na auditoria concorrente, que é essa auditoria que a gente falou que ela acontece, né? Essa daqui é antes, tá? A concorrente é durante e a retrospectiva depois. Meramente didático isso aqui, tá, gente? Então, a auditoria concorrente, que acontece no período em que o paciente está internado, ela é também chamada de auditoria in loco. Isso são apelidinhos que a gente vai dando. Por que eu estou falando desses apelidos? Porque pode ser que você ouça isso por aí, né? Você vai fazer um processo interno e a pessoa diz, é para auditoria in loco. E por que a concorrente foi chamada de auditoria in loco? Porque como no período que esse paciente está internado, esse enfermeiro ele faz visita ao paciente no local da internação do paciente. Ele entra no quarto, ele conversa com o paciente, depende de cada descrição do cargo daquele espaço, ok? Essa auditoria concorrente, a gente trabalha fazendo auditoria in loco com dois objetivos principais. Um deles, né, como auditor interno, tudo isso eu estou falando como auditor interno, tá? Tudo isso é trabalho que o auditor interno pode realizar. Tudo isso ele pode fazer. Primeiro foco seria a deshospitalização. E aí vamos aqui nos enxergar como enfermeiros da instituição, tá? Eu trabalho nesse hospital e aí eu subo para visitar esses pacientes. Verifico que está lá a dona Maria internada, fez a cirurgia de apêndice dela e já está em condição de alta. Geralmente a gente tem protocolos, né? Vocês estão vendo que eu estou repetindo bastante essa teoria do protocolo, porque ela é muito necessária. Geralmente a gente tem protocolos de que, para uma apendicectomia, o paciente fica internado um dia, às vezes 24 horas, às vezes nem chega a isso, tá? Então, esse paciente que tem uma apendicectomia
tranquila, né? Sem complicação, ele fica até 24 horas ali internado, né? Então, esse paciente, o que é que a gente faz como auditor interno, tá? A gente vai visitar esse paciente e vai observar, poxa, o médico dele ainda não passou aqui. São 12 horas, que é quando vence a diária total, né? Porque a gente vence 10 horas da manhã, mas a gente dá um período de possibilidade de saída até as 12 horas, sem cobrar uma nova diária, e já está dando 12 horas e esse médico não chegou aqui. O que é que eu posso fazer, né, como auditor? Primeiro, acionar sempre o auditor, ele não passa, tá, por cima da equipe assistencial. Então, você independente, seu trabalho é independente da equipe de assistência, até, do enfermeiro de assistência, mas eu, Sheila, respeito muito essa equipe de assistência, primeiro porque eu quero ela aqui do meu lado, né, trabalhando comigo e a gente fazer um grande trabalho. Então, eu vou chegar para a colega do posto e dizer, olha, colega, aquele paciente ali, ele já tem, né, tá com as 24 horas dele, fez apendicectomia, não tem, o médico ainda não passou para dar alta, poxa, ainda não passou, Sheila, disse que viria hoje, mas não passou, enfim, qualquer coisa que a colega disser, e a gente pode tomar uma atitude junta. Vamos tentar ligar para esse médico para ver se tem alguma coisa, ou então, né, esperar até as 12 horas, não teve alta, a gente pode comunicar ao diretor médico, né? Depende de cada característica, de cada hospital, né? Aquilo que a gente monta como é que vai ser essa operação, tá? Aqui o nosso objetivo o que é que a gente faz para fazer essa deshospitalização? A gente vai monitorar esse estado clínico desse paciente que está ali internado. Então, se for um paciente cirúrgico, como eu falei aqui da apêndice, né? Apendicectomia, a gente pegou esse exemplo aqui. Então, se for um paciente de apendicectomia, eu vou acompanhar ele se ele tem as 24 horas. Se passou das 24 horas, ele entra no meu alerta, ele entra no meu radar. Então, é serviço meu ter esse controle de alta desse paciente? Geralmente não, mas eu posso comunicar à diretoria, entende? O enfermeiro, o auditor, ele trabalha muito próximo à gestão. Então, ele tem, pelo menos nos desenhos em que eu já trabalhei, a gente tem muito acesso à gestão, seja coordenação, supervisão, diretoria, geralmente muito próximo do diretor médico, tá? Perdão. Então, isso é um exemplo, né? Poderiam ser outros tantos exemplos. Poderia ser um paciente clínico, por exemplo. A gente está acompanhando esse paciente clínico, nossa. Deixa eu pensar aqui um exemplo clínico. Sei lá, um paciente que entrou por uma pneumonia. Eu estou vendo que esse paciente já estabilizou, finalizou o antibiótico, já fez, sei lá, o médico tinha prescrito para ele tantos dias de antibiótico, ele já finalizou esse antibiótico e o médico coloca em algumas evoluções anteriores previsão de alta para o dia 6 de abril. E chegou 6 de abril e esse médico não deu alta nesse paciente, né? Então, a gente também pode fazer contato ou com o médico assistente, né? Ou o médico assistente, ou levar para esse diretor médico, como eu falei, né? A gente pode levar para o diretor médico também. Ok? Depende muito de como funcione cada local. Então, aqui eu gosto sempre de trazer exemplos, porque fica mais claro, né? Tá sendo claro aí para vocês, gente, esse espaço esses espaços de trabalho que a gente pode ter. Por enquanto está tudo ok aí, me conta aí no chat se está tudo claro. Então, vamos lá. Um outro objetivo que a gente tem como auditor interno trabalhando, fazendo auditoria concorrente, entenda que quando eu sou auditor interno, eu sou auditora do hospital. Eu posso fazer auditoria de contas, eu posso fazer auditoria preventiva, estar no setor de autorização, e eu posso fazer auditoria concorrente. E pode ser, inclusive, eu já trabalhei no hospital, que na equipe, a gente dividiu a equipe, colocou uma parte fazendo concorrente, a outra parte fazendo auditoria de contas, né, consenso, auditoria prévia, e deu muito certo, o modelo deu muito certo, né? Aliás, trabalhar com enfermeiro, eu sou suspeita para falar. Obrigada, Danusa, que bom.
Às vezes eu sou muito enfática, exatamente para essa coisa sair bem explicada. Então, um outro objetivo que a gente tem com a auditoria concorrente, que a gente chama de auditoria in loco, é a análise dos gastos diários, né? Como é que a gente faz isso, tá? A gente pode ir para os andares, emitir, né? Uma conta daquele gasto daquele dia. Por exemplo, hoje de manhã, dia 6 de abril, eu subo, vou para a unidade, chego na UTI e tiro o gasto diário de Dona Maria do dia 5, tá? Sempre pelo menos 24 não, o dia anterior. Por que isso? Porque a prescrição já está toda checada, as evoluções já estão todas feitas, né? Já está tudo realizado, já está tudo checado, pelo menos é o que a gente gostaria que sempre acontecesse, né? Às vezes não acontece, tá, gente? Mas é isso mesmo. Então, a gente pode fazer isso. Eu emito esses gastos do dia 5 de Dona Maria e vou checar esse prontuário, né? Então, com que objetivo eu faço isso, né? E como eu posso fazer isso? Isso me traz a possibilidade, né, de auxiliar tanto numa liberação de procedimento, num material, num medicamento de alto custo. Ah, Sheila, mas como assim? Não entendi muito. Eu pego, por exemplo, o gasto de Dona Maria e vi ali que o médico, no dia 5/4, ele prescreveu uma albumina. Vou pegar um exemplo aqui, eu gosto de pegar exemplo logo chocante. Uma albumina. E aí, essa albumina, ela tem uma característica de que o plano de saúde paga esse medicamento, que ele tem um valorzinho um pouco maior, em torno de uns 300, 400 reais. O convênio paga esse medicamento somente em algumas condições. Então, para o médico prescrever e ser liberada essa albumina, que a gente tem como um medicamento mais ou menos especial, precisa de um relatório médico. Então, essa albumina, ela não sai da farmácia, né, sem um relatório médico. Pelo menos é assim na maior parte dos hospitais que eu já trabalhei, tá, gente? Pode ser diferente em algum espaço aí. Então, não sai sem um relatório médico. E pode ser que esteja lá na prescrição a albumina e o médico não fez o relatório médico. Então, a gente, né, pode auxiliar aí nessa liberação dessa medicação para o paciente fazer uso, se ela tiver com o uso realmente indicado adequadamente. A gente pode fazer isso junto a todos os profissionais da assistência, tá? A gente pode colaborar com a equipe de saúde, com a equipe de enfermeiros. Uma outra coisa que a gente pode fazer, por exemplo, com essa análise de gastos, eu olhei lá a conta de Dona Maria e visualizei a conta inteira e está lá dizendo que quando o profissional fez a punção, ele registrou que fez com um catéter periférico. E, na verdade, está lá lançado em conta 3 catéteres. E aí a gente vai entrar como investigadores, né? Para saber, né? Aqui pegando aqui um exemplo da equipe de assistência de enfermagem. Então, está lançado na conta, naqueles gastos diários, né? É uma conta prévia, tá? Está lançado ali 3 catéteres. E aí a gente verifica no prontuário, no prontuário tem descrito um catéter. Realizado punção venosa com Gelco 24, tá? E aí a gente vai ter que adequar isso. Tem alguma coisa errada aqui. Na conta tem 3, no prontuário tem 1. Então, tem algum espaço que está errado. A gente tem que verificar se é na conta ou se é no prontuário. Como a gente está em um período muito da internação do paciente, as coisas estão bem atuais e bem fresquinhas na cabeça da equipe toda, a gente tem como resolver isso muito mais rápido, tá? Então, o que é que eu posso fazer aqui? Eu vou pegar essa anotação do prontuário e vou para aquele profissional. Olha, seu João, o senhor anotou aqui que fez uma punção no paciente com um Gelco, mas tem lançado 3 encontros. O que aconteceu? O senhor esqueceu de devolver os outros 2? A farmácia não tirou da conta?
o senhor fez punção com 3 e se equivocou e colocou que fez punção com 1, então a gente vai ter que fazer uma errata, né, dessa evolução. E aí a gente vai investigar isso com aquele profissional, que é muito mais fácil de fazer isso quando a gente está nessa auditoria em loco, quando a gente está nessa auditoria concorrente. Por quê? Porque é uma auditoria que acontece ali muito online, né? Muito enquanto o paciente está ali ainda, as informações estão muito ainda atuais, no dia mesmo, né? E aí a gente chega na auditoria retrospectiva, tá? Por exemplo, agora mesmo, eu estou fazendo auditoria concorrente com o objetivo de deshospitalização. Eu não estou no espaço de auditora interna, eu estou no espaço de auditora externa, eu estou representando a operadora. Mas a gente pode ter essas duas possibilidades, tá? Tanto colocar uma equipe fazendo visita desse paciente para tirá-lo do hospital o mais rápido possível, né? Pode ser para pode ser para uma alta mesmo, pode ser para uma home care, tá? Pode ser para um hospice. Então, tem essas oportunidades. Na auditoria retrospectiva, que é aquela auditoria que a gente falou anteriormente, do passado, tá? Então, a auditoria desse passado é mais ou menos o seguinte: Dona Maria entrou no dia, geralmente acontece muito, tá? É um passado no mínimo de 5 dias, no mínimo, tá? Geralmente as contas levam até mais dias para chegar nas nossas mãos, tá? A Daniele, que está trabalhando aí na auditoria, já conseguiu perceber que essa auditoria do passado, às vezes, é bem passado. Me conta aí, suas contas que chegam na sua mão, de um passado muito remoto, ou tem sido do mês anterior, ou tem sido de 15 dias antes. Então, vamos lá. Aqui com a auditoria de contas, a gente tem várias possibilidades do que a gente executar nesse dia a dia do auditor interno, tá? Inicialmente, qual é a nossa principal função? Revisar os dados registrados em prontuário, tá? Só que a gente faz isso de um passado, né? 4 ou 5 dias depois da alta, é mais ou menos isso mesmo, dependendo do período da conta, dependendo de como funciona o hospital internamente, acontece bem dessa forma, tá? Aqui a nossa principal função como enfermeiro auditor na auditoria de contas é revisar os prontuários. A gente vai pegar a conta do paciente, que é já de quando ele saiu de alta, ou seja, a Dona Maria não está mais aqui. Dona Maria fez a apendicectomia dela no dia 6 de abril, possivelmente essa conta vai chegar na minha mão. Lá, se não teve nenhuma pendência, aí tá tudo autorizado, a cirurgia tá autorizada, se usou algum trocado, alguma coisa de OPME, tá autorizado, não usou nenhum medicamento especial, todos os materiais estão descritos, foi tudo bem registrado no prontuário. Essa conta e esse prontuário vão chegar para a minha auditoria vamos chutar aqui os dias de Daniele, com 5 dias, tá? Mas podem ter outras possibilidades. Por exemplo, aquele senhorzinho que eu contei da pneumonia, seu João, que estava internado com pneumonia, teve alta no dia 20 de março. Mas aí é um prontuário grande. E aí pode acontecer a situação das contas que eu falei que a gente sai dividindo, né? As contas a cada 5 dias ou a cada 7 dias. E aí, quando esse paciente de alta chega para mim, às vezes, 3 contas desse paciente, cada uma com 5 dias, e às vezes chega na minha mão com 10 dias depois da alta desse paciente. Por quê? Porque geralmente esses prontuários que têm, né, um período grande, eles têm uma dificuldade maior mesmo de logística dentro do hospital, tá? Mas uma das nossas principais funções é revisar esses prontuários. Aqui a gente tem algumas possibilidades, né, de desenho desse trabalho. Eu, como interna daqui desse hospital X, eu posso ter auditoria de contas
tanto com prontuário físico, com prontuário eletrônico, que é esse prontuário que a gente faz aqui. Eu posso ter também essa auditoria de contas, né? Eu tendo que fazer essa auditoria ainda lá, com o prontuário lá no local onde o paciente estava internado. Por quê? Porque às vezes a conta chega mais cedo, o prontuário ainda não foi liberado, ainda não foi arrumado, a gente precisa fazer auditoria em um outro espaço, isso também acontece, tá? Uma outra coisa que a gente tem como serviços nossos diários, né, é que a nossa auditoria acontece depois dos procedimentos. Isso é uma situação importante, acontece depois que o procedimento foi realizado. E aqui vem algumas situações, né, que a gente pode ter que aumentar um pouquinho o nosso trabalho. Por quê? Porque aqui, ó, a gente vai ter que, além de revisar os prontuários, né, que eles estão vindo do passado, se a gente encontrar, né, inconformidades. Se a gente encontrar alguma inconformidade, a gente vai ter que voltar a esse prontuário. Então, por isso que eu coloquei como uma informação importante. Esse prontuário que a gente teve a oportunidade na auditoria concorrente, né, de estar lá, de eu chamar o técnico que fez a punção, conversar com ele, o senhor usou 3 gelcos, ou usou 3 catéteres, ou usou um só, né? Essa oportunidade que eu tive com aquele profissional, que é mais fácil dele lembrar, tá? E conseguir que a gente faça essa correção. Essa correção, ela é possível antes de chegar na mão do auditor, tá? E uma das coisas que eu não escrevi aqui, ó, é a auditoria prévia. As pessoas chamam aqui desse nome, como auditoria prévia, tá? É só a nomenclatura, viu, gente? É auditar a conta antes que essa conta chegue para o auditor interno fazer a auditoria, ok? Então, essa oportunidade que a gente teve com a concorrente, a gente não vai ter agora, né, com esse passado. E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ter que viver fazendo relatórios de inconformidades, das não conformidades, tá? Eu chamo assim. Deixa eu até corrigir aqui. De não conformidades. Por que isso? Aqui entra o exemplo do catéter. Aquele técnico nosso, né, nosso daqui do nosso hospital, escreveu que fez a punção, feito punção venosa, piriri parará, e não botou nada, só disse isso, que feito punção venosa. E tem na conta 3 catéteres. Na concorrente, eu estava lá conversando com ele, porque foi ontem, dia 5. Mas se a conta só chegou para mim no dia 12 de abril, como é que ele vai lembrar do dia 5 de abril? Nem sempre vai lembrar, né? Então, aí a gente vai ter que fazer como se fosse um relatóriozinho, né? E enviar junto com esse prontuário ou junto com a conta, depende de como for o desenho desse hospital, né? De como desenhar dentro da instituição esses protocolos. A gente vai, se, por exemplo, o prontuário for físico, a gente vai colocar na capa do prontuário, vai botar todos os dados administrativos, nome de paciente, que dia está saindo esse relatório da auditoria, está indo no dia 12 de abril, data do retorno, tá? Já comentei isso até uma vez, é bem importante a data do retorno. Então, no dia 12, eu preciso que isso retorne até no máximo dia 14, tá? Veja que a gente já está com essa conta atrasada, aconteceu dia 5, a conta chega na minha mão dia 12, eu já estou prorrogando até 14, e aí até a limpeza da conta, são vários passos, né? Então, a gente vai mandar essa não conformidade, e quem vai responder isso? Geralmente, quem responde é a coordenadora, supervisora, líder da unidade. Por quê? Que aí entra para o papel dela, ela acionar esse técnico, tá? Seja por telefone, seja no dia que ele tiver de plantão, não sei como ela vai fazer, mas entra no papel dela, né, da líder de unidade, seja ela qual nomenclatura ela tenha de cargo, ela ligar: oi, seu não sei quem, olha, eu preciso que o senhor responda a não conformidade aqui, né, para me contar o que é que deu essa diferença. Tem 3 catéteres na conta e tem registrado que fez a punção venosa no prontuário. Então, esse é um dos nossos papéis, tá? Um outro papel importante é o treinamento das equipes. Veja que esse técnico,
ele precisa de um treinamento, nem que seja conversar ali na passagem de plantão, né? Eu utilizava muito do período da passagem de plantão para fazer essas pequenas conversas, né, com o pessoal da assistência. Eu achava importante porque às vezes é dúvida de vários, né? Às vezes não é dúvida de um, dois, às vezes é dúvida da equipe inteira. Então, esse, inclusive, é um dos papéis importantes da concorrente. Quando você está lá em cima nas unidades, você conversa com esse pessoal com maior frequência, né? Quando você não está, quando você está aqui no setor de auditoria, que é um setor diferente do setor da assistência, né? Geralmente em locais diferentes, isso não tem muita oportunidade de acontecer. Então, quando eu verifico que esse técnico está tendo alguma dúvida, ele está registrando de uma forma equivocada. Por exemplo, se ele fez mesmo com 3 catéteres, né? E registrou somente assim, feito com punção venosa. Ele precisa de uma orientação. Olha, seu não sei quem, quando o senhor for registrar uma punção que tenha múltiplos catéteres, o senhor precisa dizer, realizado punção, a condição da pele estava assim, eu utilizei tais e tais materiais, utilizei um Gelco 22 e 2,24, utilizei 3 Gelcos 24, utilizei, entende? Tem que dar uma maior especificidade nisso, né? Então, esse técnico, ele precisa de orientação de como fazer melhor registro, né? Melhores registros no prontuário. Então, a gente tem essa função também de treinamento de equipes, tá? Seja técnico, seja os próprios enfermeiros, inclusive em alguns hospitais colocam agente da auditoria, mesmo sendo enfermeiros auditores, para levar algumas orientações para os médicos, tá? Pronto. Aqui, com esse treinamento de equipes, vou botar até recurso de glosa Capfin, a gente consegue desenvolver indicadores. E como isso, Sheila? Através das glosas que a gente tem recebido, através das não conformidades, né? Por exemplo, essa unidade que a gente identificou, que esse técnico teve essa questãozinha aqui com registro, ela já vai entrar num farolzinho da gente. Olha, a unidade do primeiro andar. O pessoal tem registrado muito com essa falha de dizer quando o procedimento não foi realizado de forma padrão. Porque não é necessário a gente dizer, né? Realizado uma sondagem, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Utilizado um agaze, um algodão, um isso, um aquilo. Não é preciso. Se está dentro do padrão e o hospital tem protocolos, a gente não precisa orientar a equipe de estar redundantemente falando dessas coisas. O que a gente precisa dizer são características técnicas, tá? A gente precisa dizer como está a condição, como estava a urina que fez a sondagem, a sonda foi número qual, para saber até do calibre da sonda, se fizer algum tipo de lesão na paciente. Então, aí são coisas técnicas, tá? E não de registro de material para auditoria. Então, daí a gente consegue tirar alguns indicadores. Essa unidade vai ser uma unidade selecionada para ter um treinamento de equipe com registros melhores, tá? Então, a gente também faz indicadores. Uma outra coisa que a gente faz muito, né? E eu quero chamar a atenção aqui, são esses relatórios para gestão. Exatamente dizendo isso. Olha, senhor gestor, seja ele o que for, tá, gente? Supervisor, coordenador, diretor técnico, diretor médico, quem for. Nesse mês, a gente teve glosas muito grandes, porque os médicos estão prescrevendo Zofran no PS. Inventei tudo aqui agora. Zofran no PS. Então, a gente vai ter que fornecer essas informações para a gestão. E como é que a gente fornece isso? Com relatório. E com dados, tá, gente? Esses dados a gente tira de onde? Dos indicadores, ok? Isso é uma das nossas funções. Outra coisa que é função nossa e que a gente tem deixado um pouco a cargo de outras pessoas é entender dos contratos e tabelas, tá? Por que isso? Quando a gente entende deles, a gente consegue perceber, por exemplo, pegar um exemplo aqui. O convênio Y tem chegado aqui no nosso hospital e tem feito glosa, muita glosa, da taxa de sala
da hemodinâmica, dizendo que não está contratualizado. E aí, se a gente conhece nossas tabelas, a gente conhece nossos contratos, a gente pode chamar, né, esse convênio e dizer que não, você está glosando essa taxa equivocadamente. Ou, numa segunda opção, ele está glosando a taxa da sala de hemodinâmica porque realmente não está na tabela que consta nos contratos. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente aqui, ó, nossa função isso, tá? A gente aí, ó, tem que comunicar. Aí depende de cada local, como é a forma de comunicação, que o contrato desse convênio X precisa ser revisado. Por quê? Porque a gente está cobrando uma taxa que não está dentro da tabela do contrato dele, ok? Um exemplo chulo qualquer que eu lembrei aqui agora, tá, gente? Um exemplo rápido. Chulo não, verdadeiro, mas rápido. E uma outra função nossa, veja quantas a gente já falou aqui, né? Uma outra função nossa que é o recurso de glosa. E onde é esse recurso de glosa? A gente fez a auditoria prévia, a gente enviou essa conta, né, para o auditor externo. A gente, deixa eu botar mais um itemzinho aqui, consenso. Eu não sei, algumas pessoas chamam de rebate, outras chamam de consenso, enfim, pode ter o nome que for. Auditoria de consenso, eu vou dizer em que ordem ela acontece aqui, para quem não conhece. Então, acontece a auditoria prévia, essa conta que foi gerada, uma coisa que me perguntaram, essa conta foi gerada no faturamento. Uma aluna minha lá do curso me perguntou, Sheila, eu estou vindo da assistência, eu não sei nada. Eu assisti a aula até a aula 2 e queria entender de onde vem essa conta. E aí eu disse para ela, né? Ela falou comigo diretamente, né? Lá no curso eu tenho esse acesso muito grande. Primeiro porque eu gosto de entender tudo que eu precise rever nas aulas, né? Ou acrescentar, ou até discutir mesmo com a pessoa, para a pessoa entender um pouco melhor. E aí eu disse para ela, a conta vem do faturamento, né? O faturamento que emite essa conta. Mas essa conta do paciente, ela começa a ser gerada quando o paciente pisa no hospital. Ele passou pela recepção, ele foi internado, seja ele internado via recepção, que é uma internação eletiva, é uma internação que foi planejada, começou a gerar esses custos do paciente, porque aí já começa a entrar, já lança para ele uma diária, né? Ele entrou, já tem uma diária. Ou se esse paciente entra por uma urgência lá no PS, ou, enfim, se ele pode vir também de um ambulatório, passou mal no ambulatório, entrou, né, para fazer algum tipo de intervenção maior, ele entrou pelo PS, ele saiu do momento de urgência, fez uma internação, a conta dele de internação está sendo gerada, tá? Então, essa conta, ela começa a ser gerada no momento que o paciente é internado no hospital, seja ele em qual das duas vias, via urgência ou via eletiva. Essa conta é feita pela gente, a gente faz toda a revisão do prontuário, como eu já falei, e essa conta volta para o faturamento para ser limpa, para fazer os ajustes. Feito o ajuste, ela vai para a mão do auditor externo. O auditor externo vai auditar, vai pontuar aquilo que ele achar que discorda do que ele conseguiu perceber no prontuário, porque ele também faz essa auditoria de prontuário, igual como a gente, interno, e ele vai passar para o nosso consenso, se tiver alguma coisa para a gente discutir, tá? Se tiver alguma coisa questionada. Saiu dessa auditoria de consenso, essa conta volta para o faturamento e ela, vai ser enviada para esse convênio. Olha, aí aqui vou trazer um entendimento maior. Na auditoria prévia, a gente fez a auditoria e a conta está com um custo de 5 mil. O auditor externo pegou essa conta e a gente fez o consenso. Pronto. Ela estava de 5 mil, a gente fez a auditoria prévia, ela virou 6 mil reais. E aí ela está nesse custo de 6 mil reais, a gente vai mandar para o auditor externo. Ele está aqui dentro do hospital fazendo essa auditoria, tá, gente?
A gente mandou para o auditor externo, ele manda para a gente com algum consenso de alguns itens. E nesse consenso dele, ele glosa R$ 500. Então, essa conta não vai ter mais o custo de 6.000. Ela agora passa a ter um custo, né, de 5,5, R$ 5.500. Pronto. Teve esse custo de R$ 5.500, a gente envia para o convênio. Convênio, me pague meus R$ 5.500 que você me deve, tá? Juntou aquelas contas todas, vai fazer um grande faturamento, né? E vai enviar para o convênio. E aí o convênio vai fazer o pagamento dessa conta. Quando o convênio faz o pagamento dessa conta, a gente vai vir, pronto. E aí o convênio diz o seguinte: mas aqui tem uns questionamentos aqui de valor de diária que está cobrando errado, de valor de medicamento que está cobrando errado. Então, eu não vou pagar os 5.500, eu vou pagar 5.100, porque o resto é essa diferença que eu falei de valor de medicamento, valor de diária, blá, blá, blá. A gente aí vai analisar isso onde? No recurso de glosa, tá? Vamos pegar as informações das tabelas dentro dos contratos e vamos fazer o recurso de glosa. Aqui o enfermeiro também está aqui dentro, tá? Então, esse enfermeiro do recurso de glosa, ele tem que ter um conhecimento grande nas tabelas e contratos, porque aqui ele vai pesquisar o valor do medicamento que o convênio disse que estava errado mesmo, da diária, ver se está certo mesmo, e vai fazer esse recurso, ou seja, vai explicar para o convênio que esse 5.100 não é o valor certo de pagar. E aí ele vai entrar com... fazer relatório mesmo, né? Demonstrando que o convênio estava errado e vai pedir para pagar o valor que é correto. Vamos dizer que ele acredite que o valor de 5.300 que é o correto. Ele acata algumas coisas e recursa outras. Entendido até aqui, gente? Me contem aí. Sei que foi uma chuva de conhecimentos. Inclusive, eu acho que eu passei do meu horário, né? Passei do meu horário. Mas me contem aí, há alguma dúvida? Ficou entendido onde nós temos tantos trabalhos? Inclusive, eu já trabalhei nesses todos. Trabalhei na auditoria prévia, na auditoria de consenso, fazia treinamento de equipe, já fiz indicadores, relatório para gestão não é todo dia. Já trabalhei no setor comercial, onde eu ficava só revisando contratos e fazendo pacotes. Ainda tem isso, ó. O enfermeiro pode também trabalhar num setor específico, fazendo pacotes, tá? Acontece em alguns hospitais. E já fiz recurso de glosa também. Todos são ótimos. Todos são maravilhosos. Entendido? E o restante da galera, deixa eu ver aqui. Danusa, quem mais? Lorena, não sei mais quem tá aí. Tudo entendido? Olhe quantas coisas a gente pode executar dentro da auditoria interna. Por isso que eu comecei explicando sobre os tipos de auditoria, para a gente entender, né, que dentro desses tipos todos de auditoria, a gente tem muita coisa para desempenhar, tá? Como auditores internos. Na próxima aula, eu vou trazer o que o auditor externo faz, tá? Sair aqui. Na próxima aula, eu vou trazer o que o auditor externo faz. E aí, vou trazer alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Querem fazer alguma pergunta? Pode fazer de outros assuntos também, não tem problema, tá? Todos esses assuntos que a gente conversou aqui hoje, a gente discute no curso. O curso tem mentorias também, que eu acho super massa, e tem esse contato muito próximo comigo para a gente afinar coisas, né, do dia a dia. Às vezes a pessoa já tem um entendimento da auditoria, mas está vivenciando algum problema, e aí lá nesse curso a gente já faz esse tratamento de tudo isso. Inclusive, as minhas aulas são desse tipo, aulas práticas com exemplos da prática, com exemplos do nosso dia a dia. Por isso que eu falo, né, para as pessoas, não comecem pela pós-graduação. A pós-graduação traz para a gente um plus de conhecimento de saúde, mas não de como acontece dentro da auditoria.
não o dia a dia da auditoria. Não procure isso numa pós-graduação. Na pós-graduação, você vai aprender sobre o mercado de saúde, você vai aprender sobre como funciona o mercado de saúde pública, o mercado de saúde suplementar, enfim. Mas vamos lá, nós estamos no nosso tempo, eu entrei um pouquinho atrasada tentando ajudar a galera, mas estamos com o nosso tempo bem adiantado. Mas se deu para vocês entenderem, tá tudo perfeito. Vocês têm mais alguma dúvida? Querem perguntar qualquer coisa, tá? Pode ser qualquer coisa. Os prontuários chegam para mim com pendências básicas, falta de carimbo, por exemplo, como resolver? Secretárias de aula, treinamentos, o hospital é pequeno, pouco recurso para mais contratações. Ok. Geralmente, o que é importante, o que é que eu penso sobre isso? Se coloque lá nesse espaço, tá? De você na assistência, você tem um monte de coisa para fazer, e aí alguém chega lá para você e diz assim: ó, Daniele, a gente está tendo esse problema aqui na auditoria, e a gente precisa que você refaça aqui essa evolução que você fez errado, sabe? Geralmente tem muito auditor que aborda dessa forma. Por que eu trouxe um momento errado primeiro? Para a gente ver como é ruim, tá? Então, o que é que eu digo, o que é que eu gosto de fazer, que eu acho que funciona bem, é você fazer essa pessoa, pode ser a secretária de aula, sim, eu acredito que ela consiga resolver isso, sim. Por exemplo, né, a falta de carimbo, eu espero que você esteja falando do médico que tem aquelas letras de hielogrifos, né, geralmente. Por quê? Porque carimbo não é uma obrigatoriedade. Por exemplo, a equipe, né, de enfermagem, equipe de fisioterapia, todo mundo, nutrição, tem que colocar o seu identificador. Nesse hospital pode ser a matrícula, em alguns hospitais pode ser o Corém, ou o CREMEB, ou o CREFITO, tá? Então, ele precisa de um identificador, ele não precisa de um carimbo. Mas eu preciso assinar Sheila Almeida e colocar meu Corém embaixo, sempre. Tanto na evolução, quanto na prescrição médica, tá? Prescrição médica não é checada só com aqueles lacinhos que a gente faz. Prescrição médica tem que ser checada com a minha assinatura. Eu faço uma rúbrica, eu faço qualquer coisa e me identifique depois em algum outro espaço que aquela rúbrica é minha, ok? Então, quando falta uma identificação, eu vou tomar esse carimbo como um exemplo, né, de uma identificação melhor. Você pode pedir essa pessoa, essa secretária de ala, pode, tá? Mas o que eu acredito que precisa ser envolvido pode ser você mesma. Você pegar alguns exemplos, pega 2, 3 prontuários desse que esteja sem essa identificação e leva para essa equipe e mostra, tá? De preferência, quando você mostrar, se foi um equívoco de Daniele, você mostra para a Daniele. Se foi um equívoco de Sheila, você mostra para a Sheila. Mas na hora de fazer um mini treinamento, vamos dizer assim, olha, gente, eu trouxe aqui, você pode tirar xerox desse prontuário, tirar os nomes das pessoas, tá? Ou fazer alguma forma que seja uma identificação que não dê para identificar muito, tá? Eu gosto muito disso. E trazer os exemplos e mostrar na passagem de plantão, pode ser um exemplo. Olha, gente, eu estou precisando da ajuda de vocês, eu estou tendo glosa, porque a gente não está se identificando direito. Então, isso aqui, inclusive, eu acho que a abordagem até da coisa legal, né? Contando um pouco da minha história, eu passei por uma situação legal em que eu trabalhava num hospital escola e como ele era referenciado do SUS, né, do serviço público, ele é um hospital filantrópico e ele era referenciado do SUS. Então, os primeiros pacientes de dengue internaram lá. E aquele paciente de dengue não tem muita coisa para a gente dizer. Então, a gente fez realmente registros muito falhos, né, nesse prontuário. E aí, esse prontuário terminou na Secretaria de Saúde. Quando foi para a Secretaria de Saúde, a equipe inteira que trabalhou com esse paciente foi acionada, foi chamada, né? Foi chamada assim, verbalmente, né? Foi apenas verbalmente.
Olha, os registros daquele prontuário estavam horríveis, faltava tudo. Vocês não se identificavam, vocês não, sabe? Vocês registravam as coisas muito mal registradas, vocês não diziam como é que o paciente passou a noite e tal. E aí, uma das coisas que salvou alguma das pessoas, né, que eu me coloquei aí nesse meio, foi que eu me identificava em toda a evolução minha. Então, por exemplo, quando a gente escreve aquele grande texto, né, chega do lado, faz aquela rúbrica que não dá para ninguém entender se é de Daniela ou se é de Sheila, por exemplo, como eu tinha essa coisa de colocar meu corém embaixo, dava para ler meu corém e saber pelo corém quem era a pessoa. Então, eu meio que me safei dessa, porque eu registrei isso de forma mais legível, tá? Então, eu acho que você pode utilizar isso, entrar por esse viés. Gente, o que a gente tem para se defender são os nossos registros, né? Então, eu acho que dá para você entrar por aí. Conseguir, sim, a ajuda com essa secretária de ala, mas eu acho que você deve levar para a equipe de assistência, porque com a secretária de ala você vai conseguir apagar esse fogo. Mas as labaredinhas vão continuar ali queimando e pode ser que mais à frente o problema seja um pouco maior, tá? Então, eu acho que você deve envolver mesmo a equipe assistencial. Mas chamar muito amigavelmente, assim, sem a intenção de mostrar erro, não. Chamar mais para esse lado mesmo, de se defenda legalmente, queira registrar as coisas com o seu registro, com o seu nome, com o seu corém, dizendo que foi você, sabe? E se for médico, passe para o diretor médico, né? Te ajudar um pouco também. Com relação à realização de pacote particular, como devemos iniciar quando não temos um histórico de determinada cirurgia no banco de dados? Por onde começar? Vamos lá. Primeiro de tudo, saber o que é corriqueiro usar naquela cirurgia, tá? Por exemplo, uma cirurgia de apendicectomia é uma cirurgia muito igualzinha. Então, você ir ali para aquele centro cirúrgico, tá? E ver o que é colocado em toda a sala de apendicectomia, o que é que tem, são quantas compressas, um trocáter, são 3 trocáteres, qual é a medicação que é utilizada geralmente, porque geralmente é muito igualzinho, né? Eu estou falando da apendicectomia, tá? Então, se o paciente não tem intercorrência, você vai pegar ali daquela forma. Agora, saiba que esse pacote, ele vai ser um pacote feito de uma forma assim, assim, né? Porque qual é o ideal? Vou te contar o que é ideal e o que a gente pode fazer. O ideal é que a gente faça um levantamento de todas as apendicectomias que a gente teve, tá? Pelo menos dos últimos 3 meses. Quais foram os gastos dessa apendicectomia? A gente faça uma média. Aí a gente consegue um valor de pacote legal, verídico, tá? Mas a gente pode dar uma arrematada aí dessa forma, como eu falei, tentando fazer como é a cirurgia de forma corriqueira. Como é que ela acontece todo dia aqui? Ah, são tantas compressas. Ah, todo paciente usa dipirona, todo paciente usa, sabe? Então, a gente pode aparar as arestas dessa forma. O que foi me passado é a obrigatoriedade do carimbo, mesmo se assinado, mas CRM, entendi. Essa definição de necessidade de carimbo é uma lei, em cada hospital define seu protocolo. Bom, tem um escrito, um RDC, uma normativa, alguma coisa do CRM que fala da não obrigatoriedade do carimbo do médico, ok? Do Corém, eu preciso procurar, eu não tenho essa informação agora, mas se não é obrigatório para o médico, não é obrigatório para profissional nenhum, ok? O que é obrigatório é a gente se identificar, e aí é obrigatório. É obrigatório eu dizer que eu sou Sheila Almeida e que tenho Corém XYZ, mas eu não tenho obrigatoriedade de carimbar, eu tenho uma obrigatoriedade de dar todos os meus dados, por nada. Se vocês não tiverem mais dúvidas, a gente vai ficando por aqui. Boa noite para todos.